Olá, tudo bem? Aqui é o Matheus Cuiava Nunes, eu sou médico veterinário e o artigo que eu irei trazer para vocês hoje é a síndrome do eutireoideu doente e alterações nos hormônios tireoidianos em cães com hemoparasitoses. Ele foi escrito pela Cíntia Brilhante Cardinô, Caio Vaz Bach Lima, Joaquim Gasparini dos Santos, Gabriela Porfírio Passos, Letícia Graciele Torres de Miranda Estevam, Rodrigo dos Santos Horta, Camila Barbosa Amaral, Júlia Angélica Gonçalves da Silveira, Jefferson Filgueira Alcindo e Paulo Ricardo de Oliveira Paz, pela Acta Scientiae Veterinariae, volume 49 de 2021. As hemoparasitoses são doenças altamente incidentes na clínica média, e a Ehrlichia canis e a Babesia canis vogelii são respectivamente os principais agentes etiológicos da erliquiose e da babesiose canina no Brasil. Já o agente causador da anaplasmose mais comumente relatado é o Anaplasma platys. Então, vocês lembram justamente do T3 total, do T4 total, T4 livre, que é produzido na tireoide e são os hormônios tireoidianos? Então, nas doenças não tireoidianas, a transformação do T4 total e do T3 total nas células pode encontrar-se diminuída, resultando numa baixa concentração plasmática do T3 total. E a síndrome observada em cães que se apresentam com valores dos hormônios tireoidianos diminuídos, apesar da glândula tireoide manter-se funcional, é denominada de síndrome do eutireoideu doente, ou a sigla SED, SED. E embora existam poucos relatos de descrições de SED em animais com hemoparasitoses, essa já foi relatada em cães com Babesia canis e Babesia canis rossi e Ehrlichia canis mono co-infectadas com a Babesia gibsoni. Entretanto, não há relatos sobre a co-infecção da Ehrlichia canis com a Anaplasma platys e ou a Babesia canis vogelii levar à síndrome. O estudo aqui, ele propôs investigar a presença das alterações hormonais tireoidianas em cães monoinfectados com a Ehrlichia canis e co-infectados com a Ehrlichia canis, mais a Babesia vogelii, e ou também a Anaplasma platys, antes e depois do tratamento com cloridrato de doxiciclina, além de verificar a existência de SED nesses animais. E foram incluídos 12 cães maiores de 1 ano de idade, independente da raça, sexo, manifestando pelo menos 3 critérios compatíveis com a erliquiose canina e que depois testados para Ehrlichia canis, Anaplasma platys e Babesia vogelii, e por meio da técnica molecular da NESTED-PCR. E após a análise molecular, os cães eles foram divididos em 2 grupos, onde no grupo 1, onde era chamado de G1, foram alocados 6 cães com monoinfecção por Ehrlichia canis, e no grupo 2, o G2, 6 cães infectados com Ehrlichia canis mais Anaplasma platys e ou a Babesia vogelii. E todos os animais do grupo 1 e do grupo 2 receberam cloridrato de doxiciclina por 28 dias como droga única, por ser considerado o protocolo padrão para o tratamento da erliquiose canina e por se tratar de um fármaco que pode atuar nas outras hemoparasitoses desse estudo. Os cães eles foram avaliados no tempo D1, que seria antes do tratamento, e no tempo D2, que seria depois de 28 dias do tratamento, ou seja, depois que concluiu o tratamento. Falando também um pouquinho sobre a nossa tão querida PCR, ou a reação de cadeia de polimerases, ela é um método altamente sensível para a detecção de sequências específicas de ácidos, e para que haja amplificação são necessários oligonucleotídeos. Pequenas sequências com cerca de 20 nucleotídeos, que seriam os iniciadores ou os primers, que são tão comentados, que eles irão se ligar na sequência do DNA que está sendo apresentado e fazer com que a enzima de polimerase comece a adicionar os nucleotídeos complementares à fita da molécula. E o princípio da NESTED-PCR é o mesmo da PCR convencional. O que vai diferenciar é a origem da amostra contendo o material genético que irá se utilizar na reação. Na NESTED-PCR, ao invés de se utilizar a amostra primária para fazer o PCR, utiliza-se o produto de uma PCR anterior com um par de primers internos ao par utilizado na primeira reação. Ou seja, é a PCR do produto da PCR, uma PCR da PCR. E essa avaliação da PCR ela é utilizada para aumentar a sensibilidade e especificidade no caso em que as amostras utilizadas não são muito boas. Então, ela é utilizada justamente em amostras que não são muito boas, além de saber diferentes tipos que poderiam ser da mesma bactéria, do mesmo patógeno. Então, eles conseguiram saber mais tipos de Babesia, mais tipos de Ehrlichia, dependendo desse NESTED-PCR, ao invés do PCR convencional, que só daria uma informação um pouco mais superficial sobre isso. E a PCR realizada foi a técnica convencional e o NESTED-PCR, e utilizou-se uma alíquota do primeiro produto de PCR amplificado para a segunda reação do PCR de NESTED, que nem eu falei antes, é PCR do PCR. E os iniciadores foram utilizados para detectar a Babesia spp e os membros da família da Anaplasma, que o nome é Anaplasmataceae.
algo mais ou menos assim. Latim não é minha língua muito forte. Que eles infectaram os monócitos, granulócitos ou plaquetas que estavam do animal. E as concentrações séricas dos hormônios T3 total, T4 total, T4 livre e TSH foram determinados antes e depois de 28 dias do início do tratamento, que nem é o D1 e o D2, e observou-se que todos os 12 cães estavam infectados com Ehrlichia canis antes do início do tratamento com a doxiciclina, como mostra na tabela 1 do artigo. Destes, 6 animais pertencentes ao grupo 1 apresentaram uma monoinfecção e os outros 6 animais que constituem o grupo 2 se apresentavam co-infectados. Após o tratamento, todos os 12 cães eles tornaram-se negativos pela anestésia PCR para Ehrlichia canis. Entretanto, no grupo 2, 5 eles se infectaram por hemoparasitoses anteriormente não detectadas no D1. Dos animais do grupo 1, no tempo D2, que seria depois do tratamento, 3 não se encontravam positivos para qualquer agente. Entretanto, 3 eles se reinfectaram com outros hemoparasitas, 2 positivos para Anaplasma platis e 1 para Anaplasma platis mais a Babesia vogelii. No grupo 2, depois do tratamento, somente um cão negativou para todos os patógenos. Quanto aos hormônios tireoidianos antes do começo do tratamento, 4 cães do grupo 1 apresentaram valores reduzidos para o hormônio T3 total associado à diminuição do T4 total. Um cão com aumento somente do T3 total e um cão com aumento do T3 total associado à diminuição do T4 total. Depois do tratamento, os 3 cães do grupo 1 que negativaram para todos os hemoparasitas retornaram com valores hormonais de T4 total para a normalidade e outros 3 cães que se reinfectaram com outros hemoparasitas, eles apresentaram valores desse hormônio reduzido. Em relação aos valores de T3 total, apenas um cão manteve a elevação dos níveis, embora menor que antes do início do tratamento. No grupo 2, um cão ele apresentou valores hormonais de T3 total elevado associado ao T4 total reduzido antes do início do tratamento. E 2 cães eles demonstraram somente valores de T4 total diminuídos. 2 revelaram valores somente do T3 total aumentados e 1 com o T3 total e o T4 total diminuídos. O grupo 2, depois do tratamento, somente um cão ele manteve os valores do T4 total reduzidos. Em relação à doxiciclina, ela é a droga da rotina utilizada e ela atuou conforme esperado. Por outro lado, como foi evidenciado, o medicamento ele não atuou com a eficácia integral no tratamento da anaplasmose canina. Lembrando daquele cão que ele não estava infectado antes do começo do tratamento e depois ele se infectou. A droga, além de não promover a erradicação do patógeno nos pacientes, ela não impediu que esses fossem infectados no decorrer do estudo. Que, né, isso aí é bem importante, inclusive, o animal não se reinfectar, não se infectar pela primeira vez também durante o estudo. E os resultados eles sugerem que o referido tratamento ele pode não ser eficaz para o tratamento da Anaplasma platis. Ou a possibilidade da existência de cepas resistentes ao fármaco também é uma ótima possibilidade que pode acontecer. Em estudos, inclusive, realizados na Europa, como cita aqui o estudo, ele foi observada falha na melhora clínica e laboratorial de cães com anaplasmose, apesar da instituição do tratamento adequado também. Então, isso dali precisaria de mais estudos para saber por que exatamente isso está acontecendo. Se é uma resistência da anaplasma ao fármaco ou é alguma coisa além. E somente um cão do grupo 2 negativou para os diferentes hemoparasitas testados nesse estudo após o tratamento. Isso pode ter ocorrido pela ação do antibiótico ou ainda pela influência dessa na migração do parasito na circulação periférica para órgãos linfóides do hospedeiro, os quais não foram avaliados. E a capacidade do animal desenvolver autocura comprovada através da recuperação de cães infectados com Ehrlichia canis sem um tratamento médico adequado, ela já foi reportada, podendo também ter sido uma possibilidade nesse estudo. Os resultados eles demonstraram que a doxiciclina ela não foi efetiva na eliminação da babesiose canina e corroboraram com pesquisas anteriores que demonstrou que o efeito bacteriostático não foi efetivo no controle deste hemoparasita em específico. A melhora do quadro clínico ela pode ser também atribuída à atividade imunoestimulante da doxiciclina comprovada pelo aumento dos linfócitos B em cães com e sem erliquiose tratados com esse quimioterápico. Outra hipótese seria atribuir essa melhora à negativação da presença da Ehrlichia canis nos animais tratados, pois esse patógeno ele é considerado como um hemoparasita que pode culminar em alterações fisiológicas graves e levar ao óbito.
Inclusive, no decorrer do estudo, pode-se observar uma alta taxa de reinfecção, que pode ter ocorrido devido à não utilização do fármaco carrapaticida nesses cães, mantendo-se presentes os vetores desses agentes ou devido à falha na detecção pelos testes utilizados antes do começo do tratamento, ou ainda também pelo período de incubação no qual o hemoparasita se encontravam. Lembrando que mesmo após tratar um paciente com alguma doença que está sendo desenvolvida por um carrapato, tem que cuidar também do carrapato, então tem que cuidar dos parasitas externos do organismo, não somente dos internos. Além disso também, eles falam que a redução dos valores de T3 total e ou T4 total associados à ausência dos sinais clínicos compatíveis com o hipotireoidismo, assim como a não utilização de fármaco que sabiamente diminui os valores dos hormônios tireoidianos, eles retratam a presença da SED nos animais com hemoparasitose. E apesar da SED já ter sido relatada em cães infectados com a Babesia rossi, Babesia canis, Ehrlichia canis, em associação ou não com a Babesia gibsoni, esse estudo demonstra pela primeira vez a presença da SED em cães com Ehrlichia canis co-infectados com Anaplasma platis e ou a Babesia vogelii. Foi possível ainda demonstrar a presença de alterações hormonais nos pacientes caninos infectados com hemoparasita. E a demonstração da síndrome do eutireoideu doente é de fato mais comum em cães do que se reconhecia anteriormente. A diminuição dos hormônios da tireoide em cães hemoparasitados pode representar uma adaptação por parte do animal com a finalidade de reduzir o metabolismo celular durante o período da doença. E dessa forma, os resultados encontrados, eles permitem afirmar que grande parte dos animais avaliados tinham o valor de hormônios tireoidianos diminuída, o que caracteriza a presença da síndrome do eutireoideu doente em cães hemoparasitados. E o estudo conclui falando justamente que os resultados obtidos através da análise dos hormônios tireoidianos em cães hemoparasitados, eles mostraram que os mesmos podem representar valores fora do padrão de referência durante a infecção, e animais infectados por Ehrlichia canis isoladamente ou em associação com a Babesia vogelii ou Anaplasma platis, elas podem apresentar a síndrome do eutireoideu doente. Novos estudos eles devem ser estimulados para que se avalie a correlação entre a diminuição dos hormônios tireoidianos e o prognóstico das doenças em cães com hemoparasitas. Então o estudo justamente fala dessa correlação que muitas pessoas não imaginam que pode ter entre essas duas doenças, do parasita poder contribuir para causar essa doença, da síndrome do eutireoideu, e que nem também o estudo fala, ele dá um geral em relação a todos os assuntos, inclusive no próprio uso da doxiciclina, que também teve uma polêmica utilizada no estudo pelo fato de não ter funcionado tão bem. Então, vários estudos podem ser trabalhados a partir dessa base, inclusive. Por que causa essa doença específica? O que fisiologicamente acaba afetando no animal? Quais tratamentos mais efetivos? Existe um tratamento mais efetivo? Essas são perguntas que ficam e que não é função desse estudo contribuir para fazer. Porque não teria como fazer isso, só se fosse um livro enorme. Então, se alguém tiver algum estudo que já complemente alguma coisa disso, manda aí para eu fazer um vídeo mais para frente. Se não, é uma porta que está aberta para possíveis estudos que possam ser realizados. Quem sabe até você pode fazer um estudo sobre isso. Então era isso, muito obrigado para quem assistiu esse vídeo. Se você gostou, dá um gostei nesse vídeo, comenta alguma coisa que eu possa ter deixado de fora. Críticas e sugestões são muito bem-vindas sempre. Lembrando que esse vídeo é apenas um recorte de um tema muito mais complexo, de um assunto muito mais amplo. Que nem eu falei, esse estudo inclusive foi uma base de vários estudos que possam vir a partir dele, para conseguir ter mais ideia. Então, se alguém tiver alguma coisa para complementar, deixa aqui nos comentários ou manda na minha própria DM. E também não esquece de seguir a página também, @artigos.vet. Eu sempre estou colocando algum artigo. E é isso então. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo e até o próximo artigo. Tchau!